Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos, telespectadores, radioouvintes e os aqui presentes no Palácio dos Esportes, na cidade de Oruro, Bolívia. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos com vocês ao redor do programa divino correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 60 ao 71, onde nos diz: muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus lhes disse: isto vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe fosse concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: aqui vejam vocês, temos uma passagem muito importante do ministério de Jesus, onde, por palavras que Cristo falou e que não foram compreendidas, muitos de seus discípulos, muitos dos que o tinham seguido, deixaram de seguir a Jesus. Mas Pedro e os outros discípulos ficaram com Jesus. Nosso tema para essa ocasião é: fiquem com a palavra. Podem sentar, queiram ter a bondade. Cristo é o Verbo, a palavra que se fez carne e, ao estar em carne humana, continuava sendo a palavra. Através do Antigo Testamento, Deus falou por meio dos profetas. E essa palavra que falou é a palavra divina, o pensamento divino expressado. E toda pessoa que creu nessa palavra divina foi abençoada. E agora, na palavra profética, encontramos no Antigo Testamento as profecias da primeira e segunda vinda de Cristo. E sendo que estão na Bíblia, são palavra de Deus e está escrita. Quando essa palavra escrita se cumpre,
os que diziam que criam nessa palavra que estava escrita estão chamados a crer no cumprimento dessa palavra na forma simples em que é cumprida. E os que ficam com o cumprimento dessa palavra em carne humana e seguem essa manifestação de Deus em carne humana, estão ficando com a palavra, porque a palavra se fez carne e está no meio do povo. Agora, disso foi que nos falou São João, no capítulo 1, versículo 1 em diante, quando nos disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em seguida, no mesmo capítulo 1 de São João, versículo 9 ao 10 diz: a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu. Mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora vejam, como o Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas, e é a luz de todo homem que vem a este mundo, em seguida se fez carne e habitou entre os seres humanos. Agora, quando se fala do Verbo, que estava com Deus e era Deus e se fez carne, e está falando do mesmo Deus em seu corpo teofânico, corpo da sexta dimensão, um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. E Deus, estando nesse corpo teofânico da sexta dimensão, criou o universo completo e colocou em seguida o ser humano neste planeta Terra. Antes do ser humano ser colocado neste planeta Terra, tinha sido colocado na sexta dimensão com um corpo teofânico, da sexta dimensão igual ao corpo teofânico de Deus. Agora, o corpo teofânico, sendo parecido ao nosso corpo e pertencendo a outra dimensão, não pode estar nessa terra trabalhando, ou seja, realizando trabalhos com ferramentas, porque é um corpo de outra dimensão. Mas Deus deu a Adão também um corpo desta dimensão terrena, criando do pó da terra um corpo de carne, no qual colocou Adão, e Adão então podia trabalhar nessa terra. E ele se tornou o rei deste planeta Terra. Agora, Deus ainda não tinha feito para si mesmo um corpo de carne, mas em seguida, quando foi necessário, o fez, e isso foi quando ele criou no ventre da Virgem Maria uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e assim foi criado o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judeia, e
Nesse corpo, Deus habitou em toda a sua plenitude. Era o Verbo que estava com Deus e era Deus. O anjo do pacto, o anjo do Senhor. Deus, em seu corpo teofânico, vindo à terra e tomando um corpo de carne e habitando entre os seres humanos. Por isso, o profeta Isaías, falando da vinda do Messias, no capítulo 7, versículo 14, diz que o mesmo Senhor vos dará um sinal. É um sinal eterno. Diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Agora, vejam que este menino que nasceria seria Emanuel, ou seja, Deus conosco. Era o mesmo Deus Todo-Poderoso vindo entre os seres humanos vestido de um corpo de carne chamado Jesus, no qual habitou a plenitude de Deus. Agora, sendo que o Verbo, o corpo teofânico de Deus, estava dentro daquele véu de carne, o Verbo, a palavra, tinha se encarnado e agora as pessoas estavam chamadas a ouvir e seguir Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele é o Verbo, a palavra, encarnada no meio do povo hebreu. Houve muitas pessoas que se levantaram contra Jesus, mas houve também um grupo de pessoas que creu em Jesus, mesmo que era uma situação difícil para os que criam em Jesus, para quem cria em Jesus, porque a religião hebraica não tinha aceito como Messias. O governo do povo hebreu também não tinha recebido como Messias. E o governo romano, que era quem governava sobre Israel, também não tinha recebido como Messias, mas houve um grupo de pessoas simples, as quais o receberam como Messias prometido através de toda a Escritura. E agora, São Pedro é uma dessas pessoas. E por isso, quando Jesus diz aos seus discípulos, vocês também querem ir? Pedro disse, e a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. E nós cremos. Cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Vejam a revelação tão grande que o apóstolo São Pedro tinha. Revelação que o sumo sacerdote não tinha e que também não o tinham os membros do concílio do Sinédrio. Agora, podemos ver a importância de ficar com a palavra. Mesmo que as religiões daquele tempo não tinham recebido Jesus como Messias prometido. Mas quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E Cristo, falando sobre todos os filhos e filhas de Deus, os representou em ovelhas e disse no capítulo 10, versículo 14 ao 16 de São João, eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas
E assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo agregá-las. Elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse pastor é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aqui podemos ver o programa divino que Cristo realizaria para juntar todos os filhos e filhas de Deus que estavam espalhados pelo mundo. Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, todos os filhos e filhas de Deus para restaurá-los à vida eterna. E essas pessoas têm uma alma que vem de Deus e, consequentemente, ouvem a voz de Deus no tempo que lhes corresponde viver e ficam com a palavra de Deus. Agora, quando a palavra se faz carne, eles vêm, essa palavra prometida para esse tempo, convertida em realidade encarnada, e dizem: isto era o que eu estava esperando. E reconhecem o cumprimento dessa palavra encarnada. É muito importante a pessoa ficar com a palavra, pois Cristo nos disse no capítulo 5 de São João, versículo 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vem a importância de ficar com a palavra de Deus, pois a pessoa passa de morte à vida. Quando a pessoa nasce nesse planeta Terra, a pessoa obtém um corpo mortal corruptível e temporário e recebe um espírito do mundo. E esse espírito do mundo o inclina para o mal. E por isso é que Cristo disse a Nicodemos, no capítulo 3, versículo 1 em diante de São João, que é necessário nascer de novo. Um novo nascimento é necessário, porque com o nascimento através de papai e mamãe, nascemos no mundo que está morto, sem vida eterna. Um mundo que vive um tempo e depois morre. Mas Cristo disse que quem ouve sua palavra e crê naquele que o enviou, tem vida eterna e passou de morte à vida. A pessoa obteve um novo nascimento e obteve, consequentemente, um espírito teofânico da sexta dimensão, e para o último dia, se fisicamente o seu corpo morreu, receberá um corpo eterno e glorificado, o qual Cristo lhe dará. Os ressuscitará em corpos eternos, e nós, os que vivemos, nos transformará, e então
teremos vida eterna, física também. Isso é para todos os que ouvem a palavra de Jesus Cristo e ficam com a palavra. Agora, vejam como Cristo fala a Nicodemos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. É um requisito divino. Nascer de novo para entrar no reino dos céus. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo como nosso Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, nasceu de novo. Nasceu em lugares celestiais, em Cristo Jesus, e obteve um corpo teofânico da sexta dimensão e nasceu do céu. E assim começou na sua vida o programa de redenção. Começou a se materializar nele. Esse programa de redenção, que é um programa de criação divina, onde Deus está criando uma nova raça. Deus está criando uma nova raça com vida eterna e, por isso, é necessário que a pessoa obtenha primeiro o corpo teofânico da sexta dimensão, para, em seguida, no último dia, obter o corpo físico, eterno, incorruptível, imortal e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver a importância de a pessoa ficar com a palavra de Deus. Somente na palavra divina é que temos as promessas de vida eterna. Não há nenhum outro livro terreno que nos fale da vida eterna e nos garanta a vida eterna. Há muitas religiões na Terra, mas somente encontramos que há um homem que veio a esta terra, pregou, morreu na cruz do Calvário e em seguida ressuscitou. E esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E se Ele nos fala da vida eterna e da ressurreição, Ele mostrou que é uma realidade. O que Ele nos disse, porque Ele morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Agora, podemos ver que nossa fé está colocada em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar vida eterna. Nenhuma outra pessoa pode nos dar vida eterna. Nos diz a Escritura que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora, podemos ver este mistério da vida eterna. E está em Jesus Cristo, nosso Salvador. E somente
Dele é que podemos receber a vida eterna. Agora, Jesus Cristo esteve realizando uma obra de criação divina, criando uma nova raça com vida eterna, da qual Jesus Cristo é o primeiro, é a cabeça. Por isso é que a Bíblia chama Jesus Cristo o segundo Adão. Por meio do primeiro Adão, todos morrem. Por meio do segundo Adão, todos somos vivificados e obtemos vida eterna. Por meio do segundo Adão, através de crer nele, em Jesus Cristo, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito, obtemos vida eterna e pertencemos a essa nova raça que está sendo criada pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa nova raça também é chamada a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta nova raça, em breve, receberá o corpo físico e eterno e seremos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, podemos ver por que é necessário a pessoa ficar com a palavra, para assim receber todas as bênçãos de Jesus Cristo prometidas para essa nova criação que Ele está realizando. É uma nova criação. Portanto, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós, os que vivemos, formos transformados, já não teremos esse corpo de carne mortal, corruptível e temporário. Teremos um novo corpo eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. E então veremos o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo glorificado. E em seguida iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora, para este tempo final, assim como em outros tempos Deus enviou profetas, mensageiros, Cristo enviou à sua igreja diferentes mensageiros, conforme o livro do Apocalipse. Para este tempo final, Ele prometeu um profeta mensageiro, o qual virá à Igreja do Senhor Jesus Cristo para revelar todos estes mistérios divinos correspondentes a este tempo final. Jesus Cristo, mesmo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Aqui temos a promessa de Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O mesmo anjo mensageiro que Jesus Cristo enviou ao apóstolo São João para dar a revelação do Apocalipse é o mesmo anjo que Jesus Cristo envia à sua igreja para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E, para este último dia, esta promessa divina será uma realidade no meio da igreja de Jesus Cristo e, por meio deste anjo mensageiro, este profeta mensageiro, Jesus Cristo está nos revelando todas as coisas
que hão de acontecer no tempo final. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz: depois dessas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. E para revelar à sua igreja todas essas coisas que acontecerão depois das que já aconteceram durante estes 2000 anos que transcorreram, Cristo enviará o seu anjo conforme a como ele prometeu, para, por meio do seu anjo mensageiro, serem reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer. Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nenhuma pessoa poderá entender as coisas que em breve devem acontecer, exceto aqueles que estarão recebendo e escutando a palavra de Deus através do anjo mensageiro de Jesus Cristo. Porque esse anjo mensageiro vem com a palavra de Jesus Cristo, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Continua dizendo: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. E esta é a profecia que o anjo do Senhor Jesus Cristo traz, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Porque uma profecia é uma palavra profética da parte de Deus que anuncia as coisas que hão de acontecer. Por isso é que também em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, é mencionado o anjo de Jesus Cristo e diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Por meio de quem? João, o apóstolo, recebeu essa revelação do Apocalipse por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta dispensacional, o qual Jesus Cristo enviou a João e o envia à sua igreja neste tempo final. Continua dizendo no versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. São bem-aventurados os que escutam as palavras dessa profecia ou leem as palavras dessa profecia, porque as palavras dessa profecia são a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo para sua igreja, para todos os crentes nele. E são bem-aventurados os que leem e escutam
as palavras da profecia deste livro, que mostra, que dá testemunho das coisas que hão de acontecer. E agora, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, nos diz João apóstolo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Salvador, Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, no último dia, ou seja, no sétimo milênio de Adão até aqui. E a voz de Jesus Cristo como uma grande voz de trombeta, revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer, a encontramos no anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque, assim como Jesus Cristo esteve em São Pedro e São Paulo e nos demais mensageiros das diferentes etapas da igreja, Jesus Cristo em Espírito Santo também estaria em seu anjo mensageiro, nos falando todas essas coisas que em breve deve acontecer e, por meio do seu anjo mensageiro, falaria à sua igreja e chamaria e juntaria os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Trombeta que foi prometida em São Mateus 24, versículo 31, quando disse: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Essa grande voz de trombeta é a pregação do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E este mistério da segunda vinda de Cristo é o maior mistério dos céus e da terra. E este é o mistério que Cristo, com essa grande voz de trombeta, nos falando por meio do seu anjo mensageiro, nos revela no tempo final. Esse é o mistério que nos dá, no tempo final, no último dia, a fé para ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é tão importante ficar com a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, o Verbo, se encarna, se faz carne e se manifesta em cada era por meio do mensageiro de cada era, é necessário que os crentes em Cristo fiquem com essa palavra encarnada no mensageiro de cada era. E assim também é para o nosso tempo. É necessário ficar com a palavra, vindo em carne humana no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, para assim receber a fé, para ser transformados e obter o novo corpo que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. E estamos no tempo maior e glorioso de todos os tempos. Estamos no tempo para ficarmos e de ficarmos com a palavra de Cristo, vindo
por meio do seu anjo mensageiro. E são bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras da profecia deste livro, que o anjo de Jesus Cristo deu a João em forma simbólica, e que para este último dia, Cristo, por meio do seu anjo, nos daria a todos nós, nos revelando o significado destes símbolos apocalípticos e nos revelando assim todos estes símbolos apocalípticos que falam deste tempo final e assim nos abrindo essas escrituras e ficando gravadas em vídeos, em folhetos e em fitas magnéticas, para que todos possam ler e escutar as palavras da profecia deste livro, do Apocalipse, e entender as palavras da profecia deste livro profético, que Jesus Cristo enviou por meio do seu anjo a João, 2000 anos atrás, aproximadamente. E a sua igreja, neste tempo final, envia o seu anjo mensageiro para abrir estes mistérios do livro do Apocalipse e para assim obter a fé, para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, há algo muito importante que todos necessitamos compreender. Este anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um redimido com o sangue de Jesus Cristo, e por isso, quando João apóstolo tentou adorá-lo, em Apocalipse capítulo 19, versículos 6 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículos 6 ao 10, este anjo disse a João apóstolo que não fizesse. Por quê? Porque este anjo é um profeta. Ele não é o Senhor Jesus Cristo, mas um profeta dispensacional enviado por Jesus Cristo e chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o mensageiro do Senhor Jesus Cristo enviado à sua igreja para dar testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer, para que assim todos fiquemos com a palavra de Deus para este tempo final. E agora, onde estão os que, no último dia no qual vivemos, ficariam com a palavra de Deus? Aqui estamos, nessa noite, escutando Sua palavra, Sua voz e dando graças a Cristo por nos dar Sua palavra neste último dia. Fiquem com a palavra. Esse foi nosso tema para esta noite, amáveis amigos, telespectadores, radiovintes e os aqui presentes. Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos, telespectadores, radiovintes e os aqui presentes.